ainda hoje. Então, bom dia a todos, bom dia para quem também está assistindo a gravação. Essa é a nossa aula número 3 de Cálculo Diferencial Integral 1. Então, a gente estava vendo o que era uma relação, a gente viu o que era uma relação ser total, né, que significava ela, a todo elemento do domínio, corresponder pelo menos um elemento do contradomínio. A gente viu que era uma relação ser unívoca, que é a todo elemento do domínio corresponde no máximo um elemento do contradomínio. Então, unindo esses dois dados, a gente tem a definição de função. Né? Uma função é uma relação que a todo elemento do domínio corresponde um e só um, né? No máximo e no mínimo um, significa exatamente um. Então, a todo elemento do domínio corresponde no máximo e no mínimo um. Bom dia. Elemento do contradomínio significa a todo elemento do domínio corresponde um e só um elemento do contradomínio. O tipo de função que a gente vai se ater nesse curso é... Opa, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aí ele já sai da página. Ó, o tipo de função que a gente vai se concentrar no curso são funções de uma variável real, valores reais. Aqui, né? Só recordando, qualquer dúvida podem falar, podem escrever, só que eu não vou estar vendo vocês. Aqui. Então, um pouquinho de história. O cálculo diferencial integral pode ser visto, a grosso modo, como um ramo da matemática que estuda funções. Então, o conceito de função, embora usado pela primeira vez em matemática em 1673, é relativamente novo na matemática. Em 1718, o Bernoulli publicou um artigo contendo a definição que ele atribuía à função de uma variável. Opa, deixa eu permitir aqui. Tá? Que era uma quantidade composta de algum modo por constantes e por aquela variável. Então, notem que tinha uma dificuldade em formular o que seria uma função. Então, Euler posteriormente adicionou o termo expressão analítica no lugar do termo quantidade, usado por Bernoulli. Desse modo, durante muito tempo, a noção de função esteve atrelada à noção de existir uma certa expressão analítica que define a função. Então, uma função era entendida como uma correspondência entre variáveis que sempre devia ser dada por fórmulas. Por exemplo, y como uma função de x tinha que ser expresso como uma expressão analítica que continha constantes e a variável x. Mesma coisa aqui para o y, né? Y, para esse segundo exemplo aqui. Tá? Então, colocado dessa forma, a noção de função passou a manifestar diversas incoerências, começou a ficar difícil trabalhar com função desse jeito. Né? Por exemplo, uma das questões que surgia era, será que duas fórmulas analíticas que resultam no mesmo resultado correspondem ao mesmo ente função? Lembram no começo que eu falei lá? Quando a gente define um ente matemático, a gente tem que definir quando é que esses entes são iguais. Então, aqui, no caso antigo, né, da definição de função ser dada por fórmula analítica, será que quando eu tenho fórmulas analíticas diferentes definindo uma função, porém que sempre dão o mesmo resultado, será que essas funções são iguais ou diferentes? É um questionamento que surge. Então, por exemplo, a função y igual ao módulo de x e a função y igual a raiz quadrada de x quadrado. Se a gente for verificar, essas duas expressões nos dão exatamente os mesmos números para quaisquer valores de x. Então,
de acordo com essas definições mais antigas de Euler, Bernoulli, Leibniz, será que isso daqui são funções iguais? Né? Uh, e a noção antiga de funções também tinha outras limitações. Toda função, no sentido antigo, teria que ser o que hoje a gente entende por função contínua. Então, isso exclui a maior parte das funções que a gente precisa utilizar. Pode-se dizer que o problema de definir claramente o que é uma função surgiu de uma necessidade de responder questões importantes sobre séries trigonométricas, né, que são somas de senos e cossenos. Tá? O função, como a gente conhece hoje, como a gente acabou de ver a definição na aula passada, surgiu em 1837, então é um conceito bem recente. Um matemático chamado Dirichlet separou o conceito de função do conceito da expressão analítica. Né? Então, a gente não pode pensar em função só como a expressão analítica. Função subentende um domínio, um contradomínio e uma certa regra que a cada elemento do domínio associa somente um elemento do contradomínio. A partir de então, a função passa a ser, e o que é até hoje o que a gente usa, né? Uma função passa a ser uma correspondência entre duas variáveis que, a qualquer valor da variável independente, que é a do domínio, a gente usa essa nomenclatura, porque a gente pode fazer essa variável percorrer o domínio inteiro, faz corresponder um e apenas um valor da variável dependente. Então, vamos estudar com mais detalhes isso nessa sessão. Tudo bem até aqui, mais ou menos o que era a ideia de função lá antigamente? Tinha que ser expressão analítica, ninguém sabia dizer exatamente o que era, se era fórmula, se era fórmula, que tipo de fórmula era, quando é que duas funções eram iguais, até 1837, quando o Dirichlet conseguiu, trabalhando com série trigonométrica, que é uma coisa meio estranha, né, a gente pensar, definir aqui. Bom, então vamos para a definição formal aqui de função. Então, sejam A e B, aqui função no lato sensu, sentido amplo da coisa. Então, sejam A e B conjuntos quaisquer, tá? Então, uma relação F minúsculo, contida em A cartesiano B, denomina-se função se e somente se, primeiro, né, como a gente já havia comentado, for uma relação total, ou seja, sem exceções. Então, como é que a gente lê essa fórmula aqui? Para todo x pertencente a A, que é o domínio da função, para todo x pertencente a A, o primeiro conjunto, na verdade, existe um elemento de B tal que o par xy está em F. Né? Função é uma relação, então função é um conjunto de pares ordenados. O que a gente está achando meio estranho, que provavelmente vocês estão achando meio estranho, é essa notação aqui. O que a gente costuma escrever, na verdade, é assim, ó, F, abre parênteses, x igual a y, tá? Então, tem o mesmo significado. Então, é uma relação total, sem exceções. Todo mundo do conjunto A tem pelo menos um correspondente no conjunto B. Por correspondente, eu quero dizer um elemento que fica no par ordenado junto com o primeiro elemento. E é uma relação unívoca, né? Ou seja, sem ambiguidades. Então, cada elemento do conjunto A é aplicado em um e somente um elemento do conjunto B. Então, é o que está escrito aqui embaixo de uma forma um pouco mais chata, né? É para todo elemento de A, do primeiro conjunto. Se eu tenho dois elementos do segundo conjunto, dois elementos de B, ou seja, se eu tenho Y e Z em B, tais que, então aqui traduzindo do jeito que a gente sabe, fx igual a y, então xy pertence a f, significa fx igual a y. E xz pertence a f, significa que fx igual a z. Então, se eu tenho um elemento x sendo mapeado simultaneamente em y e em z,
é porque y é igual a z. Então, no fundo, o que isso daqui está falando de uma maneira um pouco mais complicada do que o necessário é que cada elemento do domínio vai em apenas um elemento do contradomínio, ou no máximo em um elemento do contradomínio. Então, para denotar que f é uma função, a gente geralmente escreve ou desse jeito aqui, olha, f dois pontos a flechinha b, para indicar que f é o nome que a gente atribui para a função, a é o domínio da função e b é o contradomínio da função, ou a gente escreve AB, a flechinha aqui com F em cima, tem o mesmo significado, tá? Essas duas formas aqui são formas legítimas da gente expressar que esse subconjunto de pares ordenados aqui é uma função. Tudo bem? Me dão licença um pouquinho para eu colocar o cachorro para fora? É rapidinho. Espera aí. Pronto, voltei, desculpe. Um problema, uns quer entrar, outros quer sair. Bom, então voltando aqui, né? Ó. Então, em se tratando de funções, é o que eu havia comentado com vocês, né? A notação muda. Isso daqui a gente não vê escrito em quase lugar nenhum, né? XY pertence a F, que a gente vê é F de X igual a Y. Então, tudo isso é uma maneira de unificar tudo que a gente está vendo de relações e funções. Então, outra nomenclatura importante é, no caso, a segunda variável que consta aqui no par é chamada de variável dependente e a primeira é chamada de variável independente. Então, aqui embaixo é apenas a definição daqui de cima, onde eu troco a notação x, y pertence a f por f de x igual a y. Então, eu vou pular aqui. Então, dado um conjunto A, um exemplo aqui. A relação identidade de A é a função que tem como domínio e contradomínio o conjunto A, que a cada elemento A faz corresponder ele mesmo. Tá? Então, denotamos a relação identidade por id subíndice A. Então, o que seria, né, simbolicamente, id de A? Lá no fundo, né, a gente sabe que função é um conjunto de pares ordenados. Então, isso daqui seria o conjunto de todos os pares A, vírgula A, em A cartesiano A, né, uma função de A em A. Bom, tal que A, colocar assim, então, senão fica muito redundante, ó. Colocar pares de elementos aqui. Opa, agora deu problema. Bom, quando é assim tem que reiniciar o programa. Eu não estou afim de fazer isso. Ó, AB em A cartesiano A, tal que A é igual a B. Tá bom? Então, isso daqui seria a relação identidade. Tudo bem? Ok, e é uma função. Por quê? Porque cada elemento do domínio está associado só a um do contradomínio, né, que é ele mesmo, e no máximo, bom, é uma relação total, então todo elemento do domínio tem um correspondente, e é uma relação unívoca, todo elemento do domínio corresponde a somente um elemento do contradomínio. Então vamos analisar agora, vamos retroagir um pouco, vamos analisar alguns exemplos vistos nas aulas anteriores.
Então, a relação dada no exemplo 14 não é uma função. Então, vamos olhar para ver se está aqui. Onde é que está o exemplo 14? O exemplo 14. Então, vamos verificar se tem como a gente olhar para uma relação e dizer se ela é função. Ó, o exemplo 14 é o exemplo aqui, né, dos naipes. Então, esse diagrama aqui dos balõezinhos não representa uma função, né? Vamos ver o que é que está furando, né? O que está errado aqui no qual condição essa relação não satisfaz, né? O porquê que ela não é uma função. Então, a gente olha aqui, para ser função tem que satisfazer duas coisas. Tem que ser uma relação unívoca e uma relação total. Então, vou colocar aqui um checkbox. Então, vamos verificar se ela é total primeiro. Ser total significa o quê? A todo elemento do domínio corresponder, no mínimo, né, pelo menos um elemento do contradomínio. Ele não fica desemparcerado. Então, ó, o zero. Ao zero corresponde pelo menos um elemento do contradomínio? Sim. Na verdade, corresponde até mais do que um. Então, ok, o zero tem um correspondente aqui. E o 1? Será que o 1 ficou de fora? Não. Ao 1 corresponde pelo menos um elemento do contradomínio. No caso, corresponde a 2, né? A esse naipe de paus e esse naipe de espadas aqui. Então, trata-se sim de uma relação total, né? Todo elemento do domínio corresponde a um do contradomínio. Então, tentando colocar um certinho aqui, tá difícil. Pronto. E vamos ver se ela é unívoca. Né? Para ser função, tem que satisfazer essas duas coisas. Para ser unívoca, o que tem que acontecer? A todo elemento do domínio tem que corresponder, no máximo, um elemento do contradomínio. E aqui a gente vê que dá problema. Né? Porque, por exemplo, ao zero corresponde não apenas um elemento do contradomínio, mas três. Então, a univocidade não está satisfeita. Então, nesse caso, essa relação aqui de A em B, dada por esse diagraminha de flechas aqui, não é uma relação unívoca. Embora seja total, portanto, não é uma função. Ficou claro? Alguma dúvida? Perfeito, então. Professor, Oi. tá certo falar que uma função ela tem que ser total e unívoca ao mesmo tempo? Isso, uma função tem que ser uma relação total e unívoca, simultaneamente. Né? Quer dizer, todo elemento do domínio tem que ser base de uma flechinha e de só uma flechinha. Tá? Temos o diagrama de balão aqui. E então, assim, a gente lembra lá da verdadeira natureza da função. Uma função, antes de ser função, ela é uma relação. Né? E aí a gente vai voltando. Relação é o quê? Conjunto de produto cartesiano. Então, é algo que é cumulativo. Então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver o que... Onde é que eu... Ah, tá aqui. Então, ó. Aqui o exemplo 33 está só falando desse exemplo que a gente acabou de analisar, do exemplo 14, que não é função, porque apesar de ser uma relação total, né, sem exceções, a relação não satisfaz a cláusula F2, ou seja, não é unívoca. Então, eu tenho mais do que um par com primeira coordenada zero, né, ó, tem três pares com primeira coordenada zero. E para ser função, deveria ter no máximo um. Para ser unívoca, deveria ter no máximo um. E para ser função, deveria ter exatamente um. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para essa pergunta aqui. Né? Pergunta. Então, o domínio de uma função pode ser o conjunto vazio, aquele conjunto sem elementos? Será que o contradomínio de uma função pode ser o conjunto vazio? Então, vamos pensar um pouquinho. Domínio de uma função pode sim ser o conjunto vazio.
Porque as cláusulas F1 e F2, que uma relação tem que satisfazer, para ser uma função, exigem que todos os valores do domínio satisfaçam certa propriedade. No caso, como eu estou falando do conjunto vazio, eu teria que verificar essa propriedade, né? Dado um conjunto de pares ordenados, para eu verificar se é função, eu tenho que verificar totalidade e univocidade. Se não tem nenhum elemento ali, a condição está sendo furada por algum elemento do domínio? Por falta de testemunha? Não tem ninguém ali que está me dizendo que não está acontecendo. Entendeu? E quando isso acontece, a gente fala que, por vacuidade, a condição está satisfeita. Quando não existir nenhum elemento que mostre o contrário. Tá? Então, a função pode ter como domínio o conjunto vazio. Tá? Porque toda relação do conjunto vazio em outro é unívoca e é total. Que, por exemplo, vou tentar. Então, ó, se eu Professor, pego. Ou, pois não. desculpa. Nesse caso, uma função em que o domínio é um conjunto vazio não conseguiria ser escrito geometricamente num gráfico, né? Realmente, aí não tem jeito. É só um ente matemático mesmo. Entendi. Não tem representação. Então, aqui, por exemplo, ó, para que isso daqui fosse uma função, aqui é o conjunto vazio, eu teria que verificar. É verdade que para todo elemento desse primeiro conjunto existe algum elemento de B com o qual ele está relacionado? Bom, vamos pensar pelo lado né, da condição ser satisfeita. Tem algum aqui que nega isso? Não. Se não tem ninguém que nega, então, ok, é satisfeito. E é total, né? Perdão, e é unívoco, ou seja, é verdade que a todo elemento desse primeiro conjunto aqui corresponde só um elemento de B? Aí você pode falar, não é verdade. Aí eu volto e te retorno uma pergunta. Bom, então me mostra um que está sendo levado em dois. Entenderam o espírito da coisa? Porque para provar que algo, que uma coisa, que uma condição está sendo infringida em matemática, a gente tem que exibir a testemunha de que aquilo é falso. Tudo bem? Então é só um comentário, na verdade. Isso daqui é mais uma tecnicalidade do que outra coisa. Tá bom? Então, como domínio, uma função pode ter o conjunto vazio como domínio. Entretanto, como contradomínio já não dá, né? Por quê? Porque para ser função, a relação tem que ser unívoca e total, ou total e unívoca. Para ser total, a todo elemento do domínio tem que corresponder a algum elemento do contradomínio. E se o contradomínio é vazio, não tem ninguém para pegar aqui. Então, não tem como a gente exibir uma função que tenha como contradomínio conjunto vazio. Tá bom? Bom, então, prosseguindo aqui. Ainda de acordo com a definição 31, sendo F uma relação, o seu domínio de definição, então aqui a gente só está transpondo lá o que a gente viu na aula passada de domínio para relação para o contexto de função. Então aqui, ó, o domínio de uma função f é o conjunto de todos os elementos do primeiro, aqui, né, do A, tal que existe algum elemento em B com o qual o elemento está relacionado. Tá? Então, domínio de f é o conjunto de todos os x pertencente a A, tal que existe um y pertencente a D, tal que y é o f de x. Tá? Então, professor, só uma questão de simbologia mesmo. Daria para ter colocado aquele símbolo de qualquer na frente do x pertencente ao conjunto A? Então, até que sim, mas é que esse daqui já é uma... Sim, é permitido, só que nessa definição a gente está definindo um conjunto. E quando a gente define um conjunto por alguma propriedade, a convenção é colocar aqui, na verdade aqui é um subconjunto, né, de A cartesiano B. Então, Okay. a convenção é colocar aqui a qual, na verdade aqui é um subconjunto de A.
é colocar o quantificador apenas onde a gente puder ler o para todo. Então, aqui a gente não tem como ler, né? Tipo, domínio de F é igual. Para todo x pertencente a A, tal que existe. Fica estranho, né? Então, aqui é melhor colocar assim: é o conjunto, coleção, de todo x pertencente a A, tal que certa condição é satisfeita. Então, quando a gente vai escrever algum subconjunto que é delimitado por uma certa propriedade, sei lá, P de x, o praxe é escrever, praxe, não sei, é escrever assim, né? X pertencente a A, tal que vale uma certa propriedade P de x. Tá? A gente não costuma colocar o quantificador aqui. A gente colocar aqui não tá errado. Quando a gente põe o quantificador, a gente está pensa assim, enunciando uma sentença. Você está transmitindo uma informação que pode ser verdadeira ou falsa. Tá. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, depois esse daqui é chamado símbolo de abstração, essa barrinha vertical. Aqui, depois do símbolo de abstração, tem uma sentença, tem algo que você pode me dizer se é verdadeiro ou falso. O que está dizendo aqui? Existe y em B, tal que y é igual a f de x. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Agora, o que está aqui é só uma lista, né? Só uma lista mesmo. Ficou mais claro? Tudo bem. Aproveitando então, o senhor teria algum material de recomendação de lógica matemática para ler? Assim como conteúdo extra, para assim, relembrar os símbolos? Claro, claro. Eu vou ver se eu passo para vocês. Tem acho que tem um material que eu estou fazendo que tem isso, mas eu vou enviar para vocês por e-mail depois. Podem deixar. Muito obrigado, Tá? professor. Imagina. Mas aí qualquer dúvida vocês podem ir falando aqui que eu puder ir ajudando aqui, eu vou fazendo. Bom, então o que é voltando, né? Só para arrematar. O domínio de uma função é o conjunto de todo x pertencente a A, o primeiro conjunto, né? Função é o subconjunto de A cartesiano B, tal que existe algum correspondente no B. Tal que existe um B, tal que y é igual a f de x. E a imagem de da função f, né, que a gente também costuma denotar por f colchete A, para não confundir com quando a gente coloca um elemento aqui, tá? Então aqui é imagem de A por f. Isso daqui é o quê? É o conjunto de todo y pertencente a B, tal que existe x pertencente a A, tal que y é igual a f de x. Ou seja, lido de outra forma, todo elemento de B que está relacionado com algum elemento do primeiro conjunto, tal que existe um x em A, tal que y é igual a f de x. Tá legal? Ou seja, todos os valores do contradomínio que são oriundos de algum elemento do domínio. Tá certo? Tranquilo, prof. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, assim como a gente tem a imagem, a gente também tem a pré-imagem. Então, sejam A e B conjuntos e f de A em B uma função. Dado qualquer subconjunto do contradomínio, tá, de B, então a situação que eu tenho é mais ou menos assim. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho um conjunto C, aqui eu tenho A, e aqui eu tenho F. Então eu tenho um conjunto B, um subconjunto C e um conjunto A. O que é a pré-imagem, ou a imagem inversa? Eu costumo falar pré-imagem, de C por F. São todos os elementos de A que quando eu aplico F, né, pensar assim, eles caem dentro de C. Tá? Então aqui, ó, pré-imagem de C por F, são todos os elementos de A, tais que a imagem deles por F, né, ou seja, o correspondente no par xy, o y do par xy, está em C. Tá? Em linguagem coloquial, a pré-imagem, a imagem inversa de C por F, é o conjunto de todos os elementos do domínio que são
pensando nessa concepção que a gente tem com flechinhas, são levados por f em algum elemento de C. Tá? Então, se eu tenho aqui algum elemento... Opa! Se eu tenho aqui algum elemento que é mapeado também, é uma expressão que a gente costuma usar. É mapeado em um elemento aqui de fora de C, então ele não está na pré-imagem. Esse verdinho aqui não está. No entanto, tudo que cai dentro de C está. Tudo bem? Dá para dizer, então, que isso é um caso especial da relação A em B, não é? Porque, assim, C continua pertencendo a B, não é? E... Espera aí, deixa eu pensar... Sim, sim. Sim. Okay. Pode pensar. E a pré-imagem é sempre um subconjunto do domínio, né? Então, vamos ver um exemplo concreto aqui. Ó. Então, se A é o conjunto ABCD e B é o conjunto 1, 2, 3, 4, vamos considerar essa relação dos pares A4, B2, C1, D3. Bom, vamos primeiro escrever isso daqui de um jeito mais amigável, né, que a gente já está mais acostumado. O que significa o par A4? Isso, um subconjunto de B. Pertencer à relação F. Né, isso daqui a gente costuma escrever F de A igual 4. E ao invés de escrever B2 pertencer a F, a gente escreve F de B igual a 2. Ao invés de escrever C1 pertence a F, a gente escreve F de C igual a 1. Ao invés de escrever D3 pertence a F, a gente escreve F de D igual a 3. Então, aqui a gente tem uma notação mais familiar, né, porque a gente entende. Vamos fazer o diagraminha de balão, né? Aqui fica melhor de enxergar. Então, aqui vai ser o conjunto A, aqui vai ser o conjunto B. 1, 2, 3, 4, A, B, C e D. F de A igual a 4, né, é o parzinho A4. Então, é a flecha que começa em A e termina em 4. Essa flechinha aqui, ó. B2 pertence a F, né? F de B igual a 2. Então, é a flechinha que sai de B e chega em 2. C1, né? Ou seja, que diz que F de C igual a 1, é a flechinha que sai de C e chega em 1. E, finalmente, D3 é a flechinha que sai de D e termina em 3. Então, é essa flechinha aqui. Então, cada um dos pares ordenados está representado por uma seta. A gente sabe aqui escrever de uma maneira familiar o que significa o par pertencer à relação. E eis aqui o diagrama de balão, né? Se for, como é dado aqui, né, a informação apenas de que f é uma relação, a gente pode já procurar analisar se é uma função. Vamos ver isso daqui se é função. Todo elemento do domínio corresponde pelo menos um do contradomínio, ou seja, é verdade que todo elemento do domínio consta como primeira coordenada de algum par da relação? A consta como primeira coordenada de algum par? Sim. B, também. C, idem. D, também. Então, sim, é total. Todo elemento do domínio é base de uma flecha. E é verdade que a todo elemento do domínio corresponde só um elemento do contradomínio? Vamos testar aqui, ó. Ao A corresponde apenas, só tem um par ordenado aqui com primeira coordenada A, que é esse. Então, o A tudo bem. Só tem um par ordenado com primeira coordenada B, só tem um par ordenado com primeira coordenada C e só tem um par ordenado com primeira coordenada D. Logo, isso daqui é uma relação unívoca também. Por ser unívoca e total, isso daqui é uma função, tá? Ó, o diagrama de balãozinho aqui que eu já tinha feito. Mas a gente pode ver a construção. Então, aqui está a justificativa do que é a função, que eu acabei de falar, né? E quem que é o domínio dessa função? Então, o domínio da...
Aqui, ó, o domínio dessa função é o conjunto ABCD, né? Ele já foi dado lá no comecinho. E quem que é o contradomínio? O contradomínio, independentemente do que esteja acontecendo, é o conjunto B. Tá? Então, o contradomínio é 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vamos analisar aqui alguns entes relacionados com essa função. Ou seja, a gente vai analisar alguns exemplos concretos do que é imagem direta, do que é imagem inversa. Tá bom? Então, vamos lá. O conjunto imagem de F, ou imagem de A por F, é o conjunto de todos os elementos do contradomínio que são oriundos de algum elemento do domínio. Né? Então, vamos verificar aqui. Quem no contradomínio é oriundo de alguém do domínio? Isso vai constituir o conjunto imagem de F, ou F de A. Vamos lá. 1 pertence à imagem? O que vocês acham? Vão digitando, falando, podem? Sim, muito bem. 1 pertence à imagem. E quem é a testemunha de que 1 está lá na imagem? Se você precisar chamar para vir depor, a testemunha que vai falar é o C. Então, aqui a justificativa do porquê que ele está na imagem, pois f de C é igual a 1. Existe alguém do domínio do qual ele é oriundo. Né? Vamos ver. O 2 está na imagem? Sim, sim. Muito bem. Quem que convidou o 2 ali para o conjunto imagem? Quem que é testemunha de que ele está lá? O B, muito bem. Né? Ó, é do B que ele é oriundo. Então, aqui, ó, pois f de B é igual a 2. Então, ele é oriundo de alguém do domínio. O 3 está na imagem também, porque ele é oriundo do D. Então, aqui eu coloco, pois f de D é 3. E o 4 também está na imagem. Né? Aqui porque o f de A é igual a 4. Pronto. Então, eu determinei totalmente o conjunto imagem. Nesse caso, coincidiu, né, com todo B. Tranquilo? Então, o que é conjunto imagem? A gente pode falar que, por exemplo, a pré-imagem de 1 seria C e a pré-imagem de 2 seria B? Então, a gente vai ver pré-imagem agora. Tudo bem? Então, ó, vamos ver primeiro, vamos pegar um subconjunto de B. Por exemplo, 1, 2. Né, B é 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o conjunto aqui, C igual a 1, 2. Subconjunto, portanto, de B. Quem que é a pré-imagem por F, que eu faço assim, do conjunto 1, 2? Agora vai ficar mais fácil entender a definição. Isso é o conjunto de todos os elementos do domínio de A, né, ou seja, do conjunto A, que são aplicados por F dentro desse conjunto. Então, vamos olhar um por um aqui. Ó. Será que o A está na pré-imagem do conjunto 2? Perguntar isso é perguntar. Será que A é aplicado dentro do conjunto 2? E aí, o que vocês acham? Não. Não, né? Tipo, o A ele é aplicado no elemento 4 aqui, que não pertence a um 2. Então, A não está. Então, aqui, ó. A não está na pré-imagem de um 2 por F. Pois, né? Por que não está? Pois quando eu calculo F de A, isso daqui é 4. E 4 não é elemento, não pertence ao conjunto 1, 2. Tá? Então, aqui a gente também deu a justificativa. Vou repetir, então, a definição de pré-imagem. A pré-imagem de um conjunto do contradomínio. Cadê? Que eu fiz um desenho aqui. Ó. Então, eu tenho aqui domínio, aqui o A, contradomínio B, e C é um subconjunto do contradomínio. A pré-imagem de C é o conjunto de todos os elementos daqui que, quando eu aplico a função, caem dentro de C. Tá? Então, isso é o conjunto de
todo elemento aqui pertencente ao domínio, tal que F calculado nele cai dentro de C, tá bom? Imagina. Bom, então A não tá. Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Por que que você está abrindo um subconjunto? Você não pode achar a função inversa de B inteiro? Não, que é para imagem de... Pode. Sim, pode. Só que a gente está fazendo o mais geral possível, né? A gente está vendo como é que funciona para pedaços do Tá. contradomínio, mas dá para fazer para o B inteiro. A gente pode ver aqui, por exemplo, que a pré-imagem de B é todo A, Uhum, tá bom. tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então aqui fica assim, ó. Então o A a gente já viu que não tá. O B, será que tá na pré-imagem? Para verificar se o B está na pré-imagem, a gente precisa verificar se ele é aplicado por F, ou mapeado por F, em algum elemento desse conjunto. O B é mapeado em 2, certo? E o 2 está aqui dentro. Então, o B está nesse conjunto. Se alguém vier me pedir o convite do B, eu vou justificar como o fato dele estar nessa pré-imagem. Pois F de B é igual a 2, que pertence ao conjunto 1, 2. Então, o B está lá. O C, será que o C está dentro da pré-imagem? Bom, eu vou olhar. Será que o C é aplicado por F nesse conjunto 1, 2? Vamos verificar. O C é aplicado em 1. Opa, 1 é elemento do conjunto 1, 2. Então, o C está lá dentro. Se alguém vier me pedir o convite, a justificativa para o C estar lá dentro, é porque o F de C é igual a 1 e 1 está no conjunto 1, 2. Tá? Finalmente, o D. Será que o D está na pré-imagem? De 1, 2 por F? Bom, o D é aplicado em 3 e o 3 não está nesse conjunto aqui, né? Então, o D não está lá. Logo, isso daqui fecha agora. Ó. Só tem esses dois. Então, só vou colocar aqui a justificativa. O D não pertence à pré-imagem de conjunto 1, 2 por F, pois F de D não é um elemento de 1, 2. F de D é igual a 3, que não pertence a 1, 2. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim, prof. Tudo bem. Certo. Ótimo. Então, aqui tem uma explicação mais detalhada no material, para vocês poderem depois ler com tranquilidade, né? Aqui eu coloquei imagem direta de A. Então, aqui depois tem a justificativa certinho, porque que a imagem direta de A é 1, 2, 3, 4. E aqui um que a gente já fez, né, foi verificar quem que é a pré-imagem do conjunto 1, 2. Então, foi isso que a gente acabou de fazer aqui, foi esse parágrafo. Né? Vamos olhar, então, para a pré-imagem do conjunto unitário 1, só para a gente variar um pouquinho. Então, aqui, ó, pré-imagem do conjunto 1, unitário 1, na verdade, né? Quem que é F pré-imagem do unitário 1? Isso daqui são todos os elementos do domínio, vou escrever simbolicamente, para a gente já ir se acostumando. Isso daqui é todo elemento de A, então é todo X pertencente a A, tal que, quando eu calculo F de X, isso pertence a unitário 1. Tá? Isso daqui é todo elemento de A, tal que F de X pertencer a um conjunto unitário, na verdade, significa ser igual àquele elemento, né? Tal que F de X é igual a 1. Ou seja, isso é igual ao conjunto de todos os elementos de A que são levados em 1. Então, veja aqui, olha, o A não é levado em 1, o B não é levado em 1, o C é levado em 1. O D não é levado em 1. Então, isso daqui é o unitário C. Então, a pré-imagem de 1 por F é igual ao conjunto unitário C. Tá? É isso aqui. Tá bom? E depois ainda tem, estão escritos de forma detalhada aqui a justificativa do porquê de quem que é a pré-imagem do conjunto 2, 4 e pré-imagem do conjunto 2, 3, 4.
Também dá para fazer a pré-imagem do contradomínio inteiro. Ok. Funções, portanto... Tudo bem, então, até aqui, pessoal? Que aqui encerra um... Ok. Então, Sim, sim. funções, portanto, subentendem 3 dados. Um domínio de definição, que é um conjunto de saída, né? No caso que a gente tem trabalhado é o A. Um contradomínio, que é um conjunto de chegada, né? Que é o B. Ultimamente a gente vem denotando ele por B. E uma regra, né? Que a cada elemento do domínio associa um e somente um elemento do contradomínio. Tá? Então, essa regra não precisa ser uma fórmula matemática fechada, como antigamente se pensava, né? se requeria. Por exemplo, a gente pode considerar como função essa aplicação aqui, de n em n, f de n em n, né? Que o 1 leva no 2, f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 5, f de 4 igual a 7, f de 5 igual a 11, f de 6 igual a 13, e por aí vai, até que o f de n, né, n é um número natural, leva no nésimo número primo. Até agora não se conhece nenhuma função, né, nenhuma fórmula na qual você possa substituir o n e ele te devolve o nésimo número primo. Não tem como. E, no entanto, isso daqui é uma relação unívoca. A cada número real só está associado no máximo um número primo. E total, né? A cada número natural tem algum número primo associado. Tudo bem? Então, é um exemplo de uma função sem fórmula analítica fechada para definir. Então, o fato de não ter uma forma analítica, né, uma fórmula que dê a regra da função, não impede do matemático tratar como função. É função, contanto que seja uma relação unívoca e total. Tudo bem? Sim, sim. Ok. Então, em virtude de ser uma amálgama, né, de 3 informações, então é o conjunto que a gente denomina por domínio, um outro que a gente denomina por contradomínio, e uma lei, essa lei é o conjunto de setas, na verdade, que associa a cada elemento do domínio único do contradomínio. Usamos uma notação especial para denotar funções cujo domínio de definição é A, contradomínio é B, e a lei é essa daqui. Quando a gente escreve x com essa setinha, né, com esse segmento aqui, a gente quer dizer assim, ó, ao elemento x está associado ou associa-se o elemento f de x. E em termos lá de uma linguagem mais próxima do que a gente viu no começo, né, uma linguagem em sala de máquinas, isso daqui significa simplesmente que o par xf de x pertence à relação. Tá bom? Quer dizer, ao elemento x está associado o f de x. Bom, então como é que a gente vai usar o tempo inteiro no nosso curso a notação para função? A gente vai escrever assim, ó, f, o nome da função, 2 pontos. Nessa primeira linha aqui, a gente vai colocar primeiro aqui o domínio, aí uma setinha indo apontando, né, para o contradomínio. Então, domínio eu denoto aqui por dom, e codomínio ou contradomínio por cod de f. E aqui na linha de baixo, ó, o x bem embaixo do A para sugerir que o x é um elemento de A. Então, ao elemento x pertencente a A, eu associo o y. Tá? O y é dado por f de x. Então, essa daqui é chamada a regra da função. Esse esqueminha aqui, ele nos dá todas as informações que caracterizam, que individuam uma função. Tá legal? Então, se você quiser descrever completamente uma função, você pode escrever um diagrama assim, ó. F, uma função com domínio x contra domínio, perdão, com domínio A contra domínio B, que a cada x associa, né, um certo y. Nesse caso, você escreve, então, que y é f de x. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim, sim, prof.
Opa, então aqui ó, ficou dessa forma aqui. Então, esse daqui vai ser o nosso jeito de exprimir funções. Então, voltando lá àquela questão ontológica da identidade, né? Em posse de todos os dados que determinam uma função, podemos dizer agora quando duas funções são iguais. Lembram? Tinha uma querela lá sobre, será que duas expressões analíticas que me dão o mesmo resultado para todo x determinam funções iguais? Quando antigamente se pensava, né? Ainda não se tinha clara a noção de função. Vamos ver aqui agora com tudo colocado em pratos limpos. Então, definição 36, que nos diz sobre igualdade de funções. Duas funções são iguais se e somente se tiverem mesma lei, mesmo domínio e mesmo contradomínio. Tá? Então, isso é uma coisa que você leva para o resto da vida matemática. Duas funções são iguais se elas têm mesma lei, mesmo domínio, mesmo contradomínio. Então, vamos responder o questionamento feito na introdução da sessão. Né? Eu tinha mencionado essas duas expressões, né? Essas duas funções que são expressas por diferentes expressões analíticas. Então, essa daqui é a f, a cada x associa o módulo de x, e a g, a cada x associa a raiz quadrada do quadrado de x. Então, são ambas funções de R em R, né, dos reais dos reais. Para verificar se são funções iguais, elas têm que ter três coisas iguais. Lei, né, domínio e contradomínio. Então, o domínio e o contradomínio de F são R, né? Então, o domínio de F é R e o contradomínio, perdão, e o domínio de G também é R. Então, primeira condição está satisfeita. Contradomínio de F é R e o contradomínio de G também é R. Então, que é o contradomínio de G. Falta apenas, portanto, verificar se a lei de F é igual à lei de G. O que significa isso? Significa que se eu calculo para qualquer x f de x, o resultado vai dar o mesmo que calcular g de x. Então, a gente verifica aqui pela regra, é o seguinte, para qualquer elemento do domínio, para todo x pertencente a R, vale o seguinte, f de x é, por definição, o módulo de x. E o módulo de x, a gente sabe que é igual a raiz quadrada de x quadrado. Só que raiz quadrada de x quadrado é, por definição, que eu chamo de g de x. Como vale esta igualdade aqui, então a lei de f é igual à lei de g. Embora, portanto, apresentadas por expressões analíticas distintas, por terem mesmo domínio, contradomínio e mesma regra, trata-se de funções idênticas. Tá? Então, f e g, para o matemático, são a mesma imagem. Tá? Tudo bem? Aquele meme é the same picture. Tá? Olhou, lei, domínio, contradomínio são iguais, são a mesma entidade matemática aqui, são a mesma função. Agora, vamos verificar o que acontece quando a gente altera um pouquinho aqui. Vamos considerar agora a função h e a função L. Tá? A função h tem por domínio R, por contradomínios reais não negativos, ou seja, todos os números reais maiores ou iguais a zero. E ela faz o quê? A cada elemento x eleva no módulo de x. A função L faz o seguinte, ela tem como domínio R e como contradomínio também R. E a cada elemento x eu associo a raiz quadrada de x quadrado. Como a gente acabou de verificar, a regra coincide, né? Para todo x pertencente a R. No entanto, essas duas funções são distintas. Por quê? Embora tenham o mesmo domínio, né? Aqui, o domínio das duas R, elas têm a mesma regra, a gente já verificou, né? Que essa regra aqui é equivalente a essa regra aqui. O que elas não têm de igual? O contradomínio. Aqui o contradomínio é
São só os reais não negativos, e aqui são todos os reais. Então, como o contradomínio, o codomínio de H, que é igual a R+, né, reais não negativos, é diferente do codomínio de L, então essas duas funções são diferentes. Tá? Então, é o que está escrito aqui depois para vocês verificarem com mais calma, né? São diferentes, uma vez que, embora tenhamos o mesmo domínio, mesma regra, o contradomínio não coincide. Bom, vamos estudar mais um exemplo aqui. Ó. Exemplo 39. Sejam A, vão se acostumando com letra grega, alfa, beta, gama e delta, e B, o conjunto 1, 2, 3. Então, a função de A em B, dada por esse conjunto de pares ordenados, com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B, alfa 1, beta 1, gama 3, gama delta 2, é denotada por esse esqueminha que a gente combinou, da seguinte forma: nome da função, domínio, flechinha contra domínio. Então, como é que eu sei quem é domínio e quem é contra domínio? Domínio é de onde sai a flecha, contra domínio é onde chega a flecha. E aqui embaixo está descrita a regra. Ó. Ao elemento alfa eu associo o número 1, ao elemento beta eu associo o número 1, ao elemento gama eu associo o número 3, ao elemento delta eu associo o número 2. Diagramaticamente, fica dessa forma aqui. Ó. Então, o fato de eu associar alfa com 1 é representado pela setinha que começa em alfa e termina em 1. O fato de eu associar beta com 1 fica representado pela setinha que sai de beta e chega em 1. O fato de eu associar gama com 3 fica representado pela setinha que sai de gama e chega em 3. E o fato de eu associar delta com 2 fica representado pela flechinha que sai de delta e chega em 2. Tá? Então, esse é o diagraminha de balão de todos os pares ordenados. Aí a gente vem aqui e vamos fazer alguns questionamentos diante desse diagraminha aqui. Será que f é função? O que vocês acham? Parece que sim. Parece que sim, né? Vamos verificar, então, de uma maneira mais rigorosa. Então, para ser função, tem que ser uma relação unívoca e total. Será que é uma relação total? Ou seja, a todo elemento do domínio corresponde pelo menos um do contradomínio? Sim, né? Ó, aqui no caso que o domínio é finito, isso é fácil de verificar. Então, a alfa corresponde pelo menos... Então, vamos ver vamos ver isso melhor, Jameson. Tá? Ó, será que ela é unívoca? Para ser unívoca, o que tem que acontecer? Cada elemento do domínio tem que estar associado a somente um elemento do contradomínio. Então, vamos verificar. Isso equivale a verificar se cada elemento de A aparece como primeira coordenada de um único par da relação. Tá? Então, vamos olhar aqui. Ó. Alfa aparece como primeira coordenada de um único par. Então, aqui a gente tem a relação, né? Então, ó, alfa só aparece como primeira coordenada de 1. Do par alfa 1. Então, tudo bem. Para alfa está satisfeito. Beta aparece também uma única vez como primeira coordenada de um elemento da relação? Sim, né? Só aparece aqui beta, vírgula 1. Tá? Então, beta está sendo aplicado em um único elemento. Gama. Gama está sendo levado em um único elemento de B? Ou seja, será que gama consta aqui como primeira coordenada de um único par ordenado da relação? Sim, só do par gama 3. E delta? Delta está aparecendo como primeira coordenada de um único par? Sim. Delta também. Essa confusão é muito comum, tá? E é super normal aparecer essa confusão entre unívoca. O que está acontecendo é a confusão de univocidade com injetividade. Vocês já estão pensando lá longe, tá? A univocidade, você olha
o seguinte, cada elemento do domínio tem que estar relacionado de forma, como é que eu vou dizer? Não ambígua, tá? Cada elemento do domínio tem que ter um e somente um elemento do contradomínio, tá? A injetividade é o dual, tá? Depois a gente vai ver injetividade. Aí sim, que o Gemerson quis dizer é que essa relação não é injetora, tá certinho? Não é injetora, mas é unívoca, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para verificar a univocidade, a gente tem que olhar se a todo elemento do domínio tem somente um do contradomínio. Se tiver mais do que um, aí não é. Tudo bem? Então, ela é unívoca. Ficou mais claro? Imagina. E foi bom você trazer à tona, porque isso daqui é uma coisa que muita gente também tem dúvida, com certeza. E será que é uma relação total? Bom, para ser total, a cada elemento do domínio tem que corresponder no mínimo um, né? Ele tem que constar pelo menos uma vez aqui no par. Então, alfa consta pelo menos uma vez, beta também, gama também, delta também. Então, é total também. Logo, isso daqui é uma função, de fato. É função. Então, aqui eu escrevi alguns exemplos, né? Quem quer a pré-imagem de 1? Então, vamos construir aqui, ó. Quem quer a pré-imagem do conjunto unitário 1? Aí a gente olha todo mundo do domínio, simbolicamente, né? Todo x pertencente a A, tal que f de x é igual a 1. Bom, quem que são os elementos de A que são mapeados no 1? Perfeito, Marcelo. Alfa e beta. Opa, achamos então a pré-imagem de 1 por f. Vamos procurar então a pré-imagem de de 2. Isso daqui é por definição, todo elemento do domínio, tal que é aplicado por f no elemento 2. Que elemento, né? Quais são os elementos aqui que são mapeados em 2? Só o delta, muito bem. Vamos olhar para a pré-imagem do 3, né, do unitário 3. Então, são todos os elementos do domínio que são aplicados sobre 3. Então, olha aqui. Só o gama, né? Só o gama que veio que chega em 3. Então, esse é o unitário gama. E, bom, eu tenho direito também de perguntar aqui quem que é a pré-imagem do conjunto unitário 4, né? Porque, afinal, o unitário 4 é um subconjunto de B. Aí eu olho quais que são os elementos do domínio que são aplicados por F em 4. Exato, Marcelo. Não tem ninguém aqui que está sendo levado no 4, né? Então, essa pré-imagem é o conjunto vazio, tá bom? E aí você pode fazer combinações também, né? Quem quer pré-imagem de 1, 2, 3, 4, de todo B? Isso daqui vai dar todo elemento, né? Que eu olho. Todo elemento de A é elevado ou em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4. Então, isso daqui é todo A. E por aí vai. Tá bom? Então, aqui tem esse exemplo. Tá descrito de uma forma bem detalhadinha para vocês lerem depois. Aqui a gente fez para a imagem do 2, para a imagem do 3, para a imagem do 4. E vamos verificar quem que é a imagem, né? Quem que é o conjunto imagem dessa F. Quem que é, então, imagem de F ou F de A? Isso daqui são todos os elementos, por definição, do contradomínio, tais que existe alguém lá do domínio de onde ele veio. Né? É alguém com origem. Vai ser isso mesmo. Então, y tal que y é igual a f de x. Então, vamos verificar aqui. Ó. Então, isso daqui vai ser quais são os elementos de B para os quais existe algum x em A, tal que y é f de x. Bom, o 1 está na imagem. Por quê? Porque ele é oriundo. Pode ser por A ou por B. O importante é que exista pelo menos um.
né? Existe algum. Então, o 1 tá lá. O 2 também, porque ele é oriundo de delta. O 3 está na imagem também, porque ele é oriundo de gama. O 4 não está, porque ele não é oriundo de ninguém, né? Não tem nenhuma flecha chegando nele. Então, a gente encerra aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o conjunto imagem de F. Tá? Então, ok. Observação 40. Com nossas notações atuais, a função identidade de um conjunto A é denotada como identidade de A, o nome da função, 2 pontos, domínio, flechinha apontando para o contradomínio, e a regra, cada elemento associo ele mesmo. Tá? Então, trata-se de fato de uma função, uma vez que a todo elemento do domínio corresponde um e somente um elemento do contradomínio. Tá bom? Professor, Oi. para que serve essa identidade se você vai relacionar, tipo, o mesmo conjunto? Ela vai servir em muitas circunstâncias. Por exemplo, quando a gente quiser descobrir se uma função tem um processo inverso. Então, usando a função identidade, a gente consegue determinar se uma certa função possui inversa. Também, a função identidade funciona como o zero funciona para a soma de números. Ela é um elemento neutro, só que para uma outra operação, para uma operação que a gente vai ver no final dessas notas aqui, que é a operação de composição de funções. Então, quando a gente compõe funções, a gente pega duas funções, dá um jeito ali de misturar e obter uma terceira função. Então, o elemento neutro dessa operação é a identidade. Sempre que você compõe qualquer função com a identidade, dá a própria função. Então, também para a teoria de grupos, várias áreas da matemática que estudam, por exemplo, simetrias, identidade é imprescindível em qualquer teoria. E graficamente ele é só um ponto, né? Graficamente, se a gente for pensar, por exemplo, de R em R, uma boa pergunta, vamos verificar. Se a gente for olhar, né, identidade de R em R, eu pego X e levo em X. Então, lembrando, né, quem que seria o gráfico da identidade de R? Que eu esqueci de colocar o R. Isso daqui é o conjunto de todos os pares, X, identidade Rx, onde X pertence ao domínio. Então, isso daqui é o conjunto de todos os pares da forma x, x, onde x varia em R. Né? Quais são os pontos da forma x, x? Então, eu vou tentar desenhar aqui um sistema x, y. Então, vamos pegar 2 pontos aqui. Então, o 1 está na relação, né? Porque 1 é igual a 1. Então, esse ponto aqui está no gráfico da identidade. 2, 2 também. Né? Porque eu levo 2 em 2. Então, eu tenho que verificar quem que são os elementos do gráfico. São todos os pontos cuja primeira coordenada coincide com a segunda. Isso me dá a diagonal. Tá? Aqui, ó. Tá legal? Entendi. Então, isso me deu o gráfico da função identidade, então, a diagonal. Isso. O gráfico da identidade vai acabar sendo sempre uma reta. Tá? Da identidade de R. Se for um caso ou uma reunião de segmentos de reta. Tá bom? Tranquilo, pessoal? A gente costuma denotar isso daqui por a diagonal também, né? Por um delta. Assim. Bom, então vamos agora para as funções que mais nos interessam. Tá? Funções de uma variável real a valores reais. Então, vamos começar a estudar o conceito que protagoniza o curso de cálculo diferencial integral. Então, como o R2, né, que é R cartesiano, R é bem robusto, né, tem bastante estrutura, a gente pode estudar muitos aspectos de funções de R em R. Pares ordenados, né, de
de números reais vão ter muitas características interessantes para ser estudadas. E vamos poder... E uma vez que R2 tem uma representação geométrica como plano, a gente pode interpretar funções também como figuras, né? Vamos começar apresentando a definição do que é uma função real de uma variável real e o modo de interpretar geometricamente pelo gráfico. E a gente ainda vai ver como é que a gente, olhando para um certo desenho no plano, como é que a gente identifica se aquele desenho representa ou não representa uma função. Tá? Então, definição 41, não há nenhuma surpresa. O que é uma função de uma variável real a valores reais? Então, é uma função cujo domínio e cujo contradomínio são ambos subconjuntos de R. Tá? Então, é uma função de uma variável real a valores reais, é uma função que tem tanto domínio como contradomínio, subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, como exemplo de uma função de uma variável real a valores reais, temos, por exemplo, a que a gente já viu, né? A relação H, que era aquela da hipérbole. Nos demais exemplos não temos funções de variável real a valores reais. Isso naqueles exemplos que a gente já viu. Vamos voltar aqui, né? Ó, é bem por aqui, ó. Aqui. Essa é uma relação plana, né? Uma relação é um subconjunto de R2, que é uma função, né? A cada valor de R, no caso aqui, a cada valor desse eixo aqui, corresponde 1 e só, na verdade, não é uma função de R, né? É de R menos o zero. Se eu for olhar como de R cartesiano R, não é função. Porque fura qual propriedade? Univocidade ou totalidade? Universidade, né? Totalidade. Totalidade. Porque, assim, ó, se eu considero todo R aqui, então eu tenho que verificar. Cada elemento desse eixo aqui tem que corresponder um e somente um elemento. Se eu deixo o eixo inteiro, o que acontece com esse daqui, ó? O zero, ele vai ser mapeado em quem? Não tem nenhum correspondente. Né? Então, aí não estaria sendo uma relação total. Então, H pode ser visto como uma função de R sem o zero, chegando em R. Aí sim, ela é total, porque eu só preciso verificar se a cada elemento de R sem o zero tem algum elemento de R. E isso é verdade, né? A esse elemento, como é que eu faço, aliás, para descobrir a qual elemento está associado a esse X? Como é que vocês fariam? Dica. Usar reta. Também joga na fórmula. Esse é o jeito. Muito gostei, Rodrigo. Ó, a gente pode jogar na fórmula aqui, ó. X levo no único y, né? Então que eu escreveria, né? Único y tal que y vezes x é igual a 1. Que nesse caso aqui, quem que é o y que satisfaz y vezes x igual a 1? Como eu sei que x não é zero, o y que satisfaz isso tem que ser 1 sobre x. Então, é a função que leva x em 1 sobre x. Agora, geometricamente, eu faria o seguinte. Eu pego aqui ó, o x e traço uma reta vertical passando por ele. Né, ou paralela ao eixo y. E eu olho onde é que essa reta vertical intercepta o gráfico. Opa, interceptou aqui. Uma vez que eu sei onde essa reta interceptou o gráfico, eu venho e traço uma perpendicular ao eixo x por esse ponto aqui. Né? Então, eu venho aqui, traço assim. Dessa forma, eu obtenho
um ponto aqui do contradomínio, né? E esse ponto vai ser o F, na verdade o H grande, né, de X. Né? Porque, aliás, quem que é o gráfico? O gráfico é o conjunto de todos os pares que estão na relação. Então, aqui, essa é a primeira coordenada do par, e essa vai ser a segunda. E como a gente verificou aqui, a sugestão do Rodrigo, isso daqui vai ser o 1 sobre x. Então, se a gente tem qualquer número aqui que quer descobrir o recíproco, a gente pode fazer esse processo. Né? Traça uma reta paralela ao eixo y pelo ponto x, verifica onde essa reta intercepta h, e traça uma perpendicular a essa reta que a gente acabou de traçar, passando pelo ponto de interseção. E verifica onde essa reta intercepta o eixo y. Onde interceptar é o valor que a função vai assumir. Tudo bem? Professor, Oi. então no caso, só voltando um pouquinho, então o H, no caso, mesmo que não esteja incluindo o zero, quando você fala que ele não inclui o zero, então ele não fere mais a totalidade. Exato. Que aí é um conjunto R, só que é um conjunto R diferenciado que não tem o zero. Isso. Agora, se eu escrevesse assim a relação, essa relação aqui, ela, dada desse jeito, ela não é função. Para ser função, para todo elemento do domínio, teria que existir um outro que multiplicado por ele dá 1. E aí, o zero está aqui. Embora o zero está aqui, quer dizer, embora o zero esteja aqui, não existe nenhum número real que multiplicado por zero dê 1. Então, no estado bruto, assim, do jeito que está, não é função. Não é função. Agora, se eu venho aqui e faço apenas esse ajuste de remover o ponto que não tem ninguém a ele associado, aí isso sim é uma função. Porque não fere mais, como você disse, a totalidade. Tá? Então tá valendo a total e é unívoca. Tá legal? Entendi. Obrigada. Nada, imagina. Aí a gente olhando aqui para as outras, né? Aqui eu ainda não consertei, eu vou consertar. Não é função, né? Ó, a gente vai ver depois por que não é. Esses outros exemplos aqui não são gráficos de funções. Voltando onde a gente estava, agora a gente vai ver um processo gráfico que vai permitir que a gente decida quando uma figura plana é ou não gráfico de função, tá? Que é essa proposição 42 aqui. Critério geométrico para gráfico de função. Então, dado uma relação plana, tá? Um subconjunto de R2, posso enxergar isso como, eu estou identificando como gráfico, tá? Gráfico de uma relação plana é uma região do plano. Vocês viram, pode ser ali o interior da bolinha achurada e por aí vai. Então, essa região do plano é gráfico de função, com domínio A e contradomínio B, se e só se toda a reta vertical que você traçar, paralela ao eixo OY, contendo ponto A0, intercepta R em exatamente um ponto. Espera, eu sei que ficou feio escrito assim, mas vai ficar mais fácil olhando. Então vamos voltar aqui nos exemplos do gráfico. Então a gente já sabe que aquela hipérbole é gráfico de função, quando eu considero em R menos o zero, né? Então, o que esse critério me diz? Que para eu verificar, deixa eu apagar aqui que está muito poluído. Para eu verificar se isso daqui é função, é gráfico de função, então digamos que eu não saiba. Basta que eu faça o seguinte. Eu vou verificar a totalidade e a univocidade do que isso representa. Para verificar a totalidade, o que tem que acontecer? Para cada elemento do domínio, então aqui eu tenho que remover o zero. Ai, meu Deus, não podia falhar agora. Bom, para cada elemento do domínio, então para todo mundo exceto pelo zero, tem que ter correspondente a algum elemento do contradomínio. Certo? Sim. E mais ainda, além de ter algum, tem que ser um único.
Então, o que eu posso dizer? Para todo elemento que eu escolho aqui no domínio, quando eu traço uma reta vertical, a reta vertical aqui que me diz qual que é o correspondente dele na função, né? Então, quando eu traço uma reta vertical, ela vai interceptar a figura em um lugar. O fato dela interceptar em um lugar significa que tem algum, aqui ó, correspondente no contradomínio. Tá? Então, interceptar em pelo menos um significa que é uma relação total. Se todo elemento do domínio, né, se a reta vertical x igual a para todo elemento A do domínio intercepta a figura em pelo menos um ponto, a relação é total, porque é dessa forma que eu faço corresponder elementos do domínio aos do contradomínio. Então, aqui por um outro exemplo. Ó. Traço essa reta vertical, ela intercepta a figura em pelo menos um ponto. A univocidade está garantida se a interseção não só acontecer, mas acontecer uma única vez para cada reta vertical. Logo, eu tenho um gráfico de função C e somente C. Toda reta vertical x igual a A, onde há um elemento do domínio, intercepta a figura em um e somente em um lugar. Então, vocês podem verificar aqui, nesse caso do H, isso é verdade. Qualquer reta vertical x igual a com A no domínio, intercepta o gráfico em exatamente um ponto. Ó. Aqui. Como é em exatamente um ponto, então é unívoca e total. Porque exatamente significa no mínimo e no máximo 1. Por que eu tirei... Ó, se eu considerasse R cartesiano R inteirinho, sem essa ressalva aqui de tirar o zero, não seria função. Porque eu tomando a reta vertical aqui, ó, x igual a zero, essa reta não intercepta o gráfico em nenhum ponto. Então, falha a totalidade. Tá? Então, a gente pode, sei lá, chamar isso aqui de teste da reta vertical. Então, para que seja uma função, para que uma certa figura no plano represente uma função, é necessário e suficiente que toda reta vertical x igual a A, onde A é um elemento do domínio, intercepte a figura em exatamente um ponto. Se interceptou em mais de um, não é função. Por exemplo, vamos olhar aqui. Ó. Aqui eu tenho o domínio, que é o eixo, né, o menos 1, 1. Contradomínio, que é também, no caso a imagem é menos 1, 1. Vamos verificar se é função. É verdade que todo ponto aqui, x do domínio, se eu traço uma reta vertical, ela intercepta a figura em exatamente um ponto? E aí? Não. Ela intercepta para todo elemento do domínio, ela intercepta em pelo menos um, certo? Né? O que ela falha em satisfazer é que não é em exatamente um. Então, essa relação é total, porque toda reta vertical x igual a com A pertencente ao domínio intercepta a figura, mas ela não é unívoca, porque a reta aqui, no caso, intercepta ao longo de todo esse segmento aqui, ó, que está dentro da região cinza. Tá? Então, isso daqui não representa uma função. Tá? Então, é o testezinho da reta vertical. Isso daqui também, se fosse essa região, você poderia verificar, né, que tomando aqui a reta vertical, embora seja uma relação total, a cada elemento aqui de R você faz corresponder pelo menos um, não é unívoca, porque faz corresponder um monte de elementos do contradomínio. Tá bom? Então, esse é o critério gráfico. Tá tudo bem, pessoal? Vocês compreenderam? Sim, sim. Sim, professor. Alguém queria fazer uma pergunta? Pode falar. Acho que não. Então vamos prosseguir.
Aí aqui embaixo eu coloquei uma demonstração para vocês, vocês podem ficar tranquilos, não é coisa que eu cobro em prova. Uma demonstração, uma maneira da gente, por assim dizer, não ir no piloto automático, de vocês entenderem o que está sendo, o porquê de eu estar enunciando um certo critério. Tá? Então, a demonstração da proposição 42 é isso que eu informalmente argumentei com vocês. Né? Se a região... Então, vou tentar falar aqui de uma maneira bem simples, tá? Mas não precisa se concentrar nisso, se preocupar nisso. Só para convencê-los. Então, suponha que uma região R, de R2, um rabisco ali no plano, seja gráfico de uma função. Então, se ele é gráfico de uma função, a todo elemento do domínio corresponde um único elemento do contradomínio. Então, cada ponto da figura vai ter associado à primeira das suas coordenadas uma única segunda coordenada. Né? Aqui, ó, qualquer elemento pertencente a A, primeira coordenada do ponto do rabisco, vai existir um único B, tal que o par ordenado está na relação. Logo, a interseção de qualquer reta vertical de equação x igual a A, né, se eu pego a reta x igual a A, eu estou procurando algum ponto naquele rabisco que tem a primeira coordenada igual a A. Como aquilo lá é gráfico de função, é uma relação total, então para todo mundo em A tem pelo menos um elemento ali no rabisco ao qual corresponde esse A. Por isso que toda reta vertical vai interceptar no mínimo uma vez. E no máximo porque é unívoca, né? É uma relação unívoca. E reciprocamente, se toda reta vertical satisfizer, então a gente também aqui consegue concluir que, que aquele rabisco é uma função, é um gráfico de função. Bom, aqui na prática, né? Consideremos os conjuntos A, todos os elementos, os números reais que satisfazem a condição de serem maiores ou iguais a 0 ou menores ou iguais a 4, e B, todos os y em R que estão entre menos 1 e 2. Então, o B eu representei aqui, ó, é esse segmento aqui em verde, que está difícil de enxergar, e A é esse segmento aqui em azul. Tá? E aí eu tenho esse rabisco aqui no plano. Será que esse rabisco é gráfico de função? Bom, o domínio é A e contradomínio é B. Para verificar se é gráfico de função, eu venho aqui e faço um desenho na vertical, de retas verticais, pegando elementos aqui do domínio. Então, eu traço vertical em todos os pontos do domínio. Ó. Essa vertical interceptou o gráfico, interceptou o rabisco em um único ponto. Ok. Essa também. Até agora tudo bem. Se eu pego aqui, ó, opa, interceptou em mais de um. Logo, esse rabisco G aqui não é gráfico de função. Porque, embora seja total, né, para cada elemento do domínio, eu traço uma reta vertical, ele intercepta o rabisco, ele não é unívoco. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o meio, eu intercepto em 2 pontos. Tá bom? Aqui está escrito com mais... Ó, essa daqui é a reta que testemunha que ela não é... que isso daqui não é gráfico de função. Tudo bem? Então, para que um rabisco seja um gráfico de função, nenhuma reta vertical x igual a A, onde há um elemento do domínio, pode interceptar o gráfico mais de uma vez, ou menos de uma vez. Toda reta vertical, x igual a com A no domínio, tem que interceptar o gráfico exatamente uma vez. Tudo bem? Um outro jeito de furar, né, essa condição é, por exemplo, quando tem essa figura aqui, ó, essa figura H. Embora toda reta aqui intercepte no máximo uma vez, não é verdade que toda reta vertical intercepte no mínimo uma vez. Porque, olha só, essa reta vertical. Coisa feia. Essa reta vertical aqui, ó. Por exemplo, não intercepta o gráfico nenhuma vez. E o que isso significa? Que tem elementos aqui do domínio, por exemplo, isso aqui,
que não estão associados a ninguém do contradomínio. Então, não é uma relação total. Logo, quando falta ponto aqui para interceptar, o que está falhando é a totalidade da relação. E quando intercepta em mais do que um, o que está falhando é a univocidade da relação. Tá? Então, aqui é exatamente isso. Ó. Pega uma reta vertical e verifica. No material está tudo escrito com mais detalhe, tá, pessoal? Aqui é só mais para eu dar um panorama para vocês. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Perfeito, então. Então, como já mencionado, ao longo desse curso trabalharemos apenas com funções de uma variável real, valores reais. Vai ser comum, aliás, isso daqui é comum, muito mais comum do que a gente gostaria que fosse, a gente se deparar com expressões que subentendem funções. Por exemplo, pega a função y igual a raiz quadrada de x, ou y igual a 1 sobre x, sem que o livro, o material, nos dê quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. Aí, nesse caso, há uma certa convenção, né? Há uma ABNT, digamos assim, para a gente decidir o que está acontecendo nesse caso. Quando alguém me dá uma expressão e fala, isso é uma função, e não me diz quem é domínio e quem é contradomínio, eu tenho todo o direito constitucional de dizer que o domínio é o maior subconjunto dos reais, para o qual essa fórmula me dá um número. Então, aqui, observação, diz o seguinte, quando o domínio de uma função não é dado explicitamente, convencionamos que seja o maior subconjunto de R, no qual f pode ser definida, no qual eu jogando x aqui, isso me retorna um número real. Então, aqui nesse exemplo do y igual a raiz quadrada de x, eu falo, y igual a raiz quadrada de x é uma função. Qual é o seu domínio? Bom, tem que ser todo x, tal que quando eu jogo x ali na fórmula, isso me retorna um número real. E eu sei que raiz quadrada real só tem os números maiores ou iguais a zero. Logo, o domínio tem que ser todos os reais não negativos. Tudo bem? Sim, sim. Perfeito. Nesse segundo exemplo aqui, y igual a 1 sobre x, eu falo y igual a 1 sobre x é função. Aí você fala, ele não me disse o domínio. Bom, se ele não me disse o domínio, eu posso presumir que o domínio é o maior subconjunto de R, onde faz sentido eu calcular 1 sobre x. E o maior subconjunto de R, onde faz sentido eu calcular o recíproco, é todos os reais, exceto zero. Tá? Então, fica desse jeito. Ó. Alguns exemplos. Né? O domínio da função dada por f de x igual a x quadrado, então, se eu só dou essa expressão, quem que é o domínio e quem que é o contradomínio? É todo R, porque nada me impede, para qualquer número real que eu coloque no lugar de x, x quadrado me retorna um número real. Então, o domínio eu já posso assumir que é R. 2. Então, nesse caso da raiz quadrada, como a gente viu, tem que ser só os reais não negativos, porque apenas reais não negativos é que tem raiz quadrada real. No caso de 1 sobre x, o domínio tem que ser todos os reais sem o zero, porque o zero é um número que não tem recíproco, tá bom? Exemplo 45. Esse exemplo aqui é tranquilo também. Determinar o domínio de definição das funções dadas pelas seguintes leis. Então, aqui a gente tem a função dada f de x igual a x sobre x menos 1, y igual a 2 sobre x quadrado mais x, aqui c, f de x igual a raiz de x menos 3, e y é a raiz de 6 menos 2x. Então, aqui vocês vão encontrar feito detalhadamente. Ó. Vamos olhar para a função x sobre x menos 1 e aí a gente já encerra por hoje, tá bom? Então, para determinar o domínio da função f de x igual a x sobre x menos 1, devemos determinar todos os valores de números reais que x pode assumir, tais que, ao serem substituídos aqui, nos fornecerão um número real. No caso em apreço, só tem um lugar em que isso daqui dá problema, né? X sobre x menos 1.
que é quando o denominador zera. Então, eu tenho que fazer essa ressalva aqui, ó. X menos 1 não pode ser zero. Mas x menos 1 só é zero quando x é igual a 1. Então, basta eu tirar o 1 do domínio. Então, olha que palavra chique, eu aprendi, foi ano passado que eu aprendi essa palavra que eu quis usar. Ó. O único obstáculo, portanto, é x igual a 1. Então, o único obstáculo para que aquela expressão me dê um número real é o fato, é dizer que x é igual a 1. Então, o domínio dessa função são todos os números reais, exceto 1. Tá legal? Beleza. Aí, a gente continua depois nas próximas aulas, mas aqui já dá para, né, vocês podem fazer a leitura do B, C e D, vocês vão entender facinho. Né? No caso aqui, o domínio de 2 sobre x² mais x, aí você vai ter que procurar os valores de x, onde zera, e removê-los do domínio. Fazendo as contas, né, resolvendo a equação quadrática, você acha que as raízes de x² mais x igual a zero são menos 1 e 0. Então, o domínio dessa função tem que ser todos os reais onde o denominador não se anula. Então, tem que ser os reais sem as raízes do que está ali no denominador. Aqui, no caso em que aparece uma raiz quadrada, você tem que cuidar para que o radicando seja maior ou igual a 0. Então, aqui você tem que cuidar para que x seja maior ou igual a 3. Tá? Então, aí, para encontrar o domínio. E algo análogo aqui no D. Tá certo? Então, procurem ler o B, C e o D. Se tiverem alguma dúvida, daí a gente tira na segunda-feira. Se não, eu já vou prosseguir daqui em diante. Ó. Objeto geométrico, papapá. Tá? Eu vou partir de gráfico de funções na segunda-feira. Tá bom? Tranquilo? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelas câmeras abertas, pela comunicação. Eu estou adorando dar esse curso e a terceira aula ainda. Eu vou passando o material para vocês conforme eu for corrigindo, que eu ainda não corrigi o material essa semana. Mas conforme for corrigindo, eu vou passando. Vamos só dar uma olhadinha na lista para ver quais exercícios já dá para fazer. Professor, o senhor não explicou o que é uma função sobrejetora. E tem os exercícios para, tipo, discutir sobre isso. Ah, tá. Não, então, acho que não vai... Vamos ver aqui, ó. De fato, eu ainda não falei de injetividade e sobrejetividade. Ó, o que dá para fazer com o que a gente viu hoje? Deixa eu ver aqui. De fato, você tem razão, não vai dar para fazer o 3. O 3 é para fazer descrevendo o que é o conjunto imagem, quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. E deixa a classificação para fazer depois. O 4 dá para fazer o A. O B não dá para fazer ainda, mas dá para fazer o A e o C do 4. E o 5 já dá para fazer. Pode explicitar o domínio e contradomínio. Contradomínio de uma função, se eu não explicito, é simplesmente todo R. Era isso que estava faltando, tá? Então, façam. Eu vou mandar para vocês um e-mail daqui a pouco com os exercícios que já dá para fazer essa semana, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação.